Olá pessoal, meu nome é Concécio e nesse vídeo eu quero falar sobre o medo, a insegurança, o temor, a preocupação com o futuro, a incerteza do que pode acontecer. São sensações que estão ligadas à nossa incapacidade de lidar com uma situação, seja ela real ou imaginária. Algumas vezes nós temos medo de coisas que não aconteceram e possivelmente nem vão acontecer, mas ainda assim nos assombram. São ameaças invisíveis que rondam a nossa mente e nos fazem reféns do medo. Outras vezes as ameaças são bem reais e nós temos bons motivos para ficar com medo. Em qualquer uma das situações, esse medo não faz bem, e é sobre ele que eu quero falar. Hoje é abril de 2020 e grande parte das pessoas ao redor do mundo está passando por uma situação única: o isolamento social causado pela epidemia do Covid-19, o coronavírus. Há pouco tempo todos viviam normalmente, saíam para trabalhar, se divertiam, fazer compras, passear, e de repente nós fomos obrigados a ficar em casa. Quando você perde o controle da sua própria vida, quando seus planos, projetos e sonhos são colocados de lado e você não tem como reagir, então o medo começa a tomar conta. Se você não tiver uma forte fundação psicológica e eu diria até uma boa base espiritual, você pode ficar profundamente abalado e sem saber como lidar com a situação ou como conduzir sua vida. Eu já passei por mudanças drásticas e grandes perdas na minha vida, mais de uma vez. Aprendi a depender de Deus para muita coisa e vi Ele fazer coisas incríveis e surpreendentes. Já me falaram algumas vezes: você é uma pessoa muito forte. Mas eu sempre respondo que a minha força vem de Deus, porque é verdade. E eu sei muito bem quem sou eu sem Deus e de onde vem a minha força. Se você não acredita em Deus, a essa altura, claro, você já deve estar cansado desse vídeo. Mas eu sugiro que você dê uma chance e continue assistindo. Ainda que você tenha conquistado tudo na vida com seu próprio esforço, venceu, tenho certeza que não precisa da ajuda de Deus para nada, pense melhor. Todas as coisas que aconteceram recentemente serviram para mostrar que nada é permanente e que nós não estamos no controle do mundo e nem das nossas vidas. O homem sempre pensa que está no controle de tudo, até que acontece algo para lhe mostrar que não é bem assim. E é na fogueira das dificuldades, dos problemas e da angústia que os homens são refinados. Se a sua estrutura, sua força e confiança são fundadas em quem você é, no que você faz ou no que você tem, quando essas coisas lhe são tiradas, você desmorona. Mas se você tem uma firme confiança em Deus, vai conseguir passar pelas situações. Não estou falando do Deus teatral das igrejas, nem algum Deus moderno criado para te entreter. Estou falando do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o verdadeiro dono do pedaço. Porque os homens morrem e o seu dinheiro muda de mãos, mas Deus está sempre presente e atento àqueles que o buscam. Eu também sinto medo quando vejo a minha realidade balançar e estremecer. Mas eu aprendi a me firmar naquele que não treme nem balança. Eu aprendi que um cristão não é um cidadão desse mundo tentando chegar no céu, mas um cidadão do céu trilhando o seu caminho nesse mundo. E aí eu posso falar como salmista: quando eu ficar com medo, então vou confiar em Deus. Por toda a Bíblia você pode encontrar centenas de versículos que vão te ensinar a confiar em Deus. E até a pessoa mais leiga já ouviu aquele salmo que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Os homens das histórias da Bíblia, que passaram dificuldades muito maiores do que as nossas, comprovaram que Deus era o único e verdadeiro refúgio e socorro nesses momentos difíceis. Eles sabiam que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas nós, homens e mulheres do mundo moderno, aprendemos a confiar nas coisas que temos: emprego, carro, casa, dinheiro, roupas, amigos, vida social, e essas coisas se tornaram o nosso ser, e nós fizemos dela a nossa frágil estrutura. Quando perdemos de forma permanente uma dessas coisas, ficamos abalados porque a nossa fundação é fraca. Mas os homens de Deus do passado, que já sabiam disso, afirmavam: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Esse vídeo não é para expor a fundação fraca de ninguém, isso já foi feito pela epidemia. O meu objetivo é te direcionar para onde você deveria estar olhando, para Deus.
Quando eu gravei o vídeo Porque eu Preciso de Deus, pouco mais de um mês atrás, antes de começar o isolamento, eu já estava fazendo um chamado às pessoas para se voltarem para Deus e se lembrarem mais dele. Mesma coisa com o vídeo da depressão, que gravei logo depois. E agora, com a situação do isolamento, algumas pessoas estão perdendo as suas bases, ficando muito inseguras e começando a se desesperar. A maioria com razões muito boas. Sei que tem muita gente que precisa trabalhar para se sustentar e não pode. Eu sou uma delas. Isso gera uma insegurança muito grande, um medo do que pode acontecer. E eu sei também que tem aqueles que têm uma boa reserva financeira, mas ainda assim estão com medo do que pode acontecer. E é nessa hora, mais do que nunca, que você precisa se lembrar de Deus. Não interessa se você é um crente fervoroso, um cristão morno, um ateu ou só um cara em cima do muro. Se você está se sentindo inseguro, ansioso, preocupado e com medo, então deveria se aproximar de Deus. Aí o crente fervoroso vai falar, mas eu já estou grudado nele e continuo com medo. Se você está com medo é porque não está realmente focado em Deus. Como aquela história do Pedro andando sobre as águas em Mateus 14. Os discípulos estavam no barco, no meio de uma tempestade no mar. Jesus tinha ficado lá atrás, o mar chacoalhando. Aí de repente Jesus vem passando, andando em cima d'água. Eles assustam, achando que é um fantasma. Jesus fala, não, fiquem tranquilos, sou eu. Aí o Pedro olha e fala, é o Senhor, então faz eu andar sobre as águas para ir te encontrar. Jesus fala, vem. Pedro desce do barco, começa a andar e já está quase chegando perto de Jesus. Ele olha e começa a ver as ondas, o vento. E aí o que acontece? Ele afunda. Por quê? Ele parou de olhar para Jesus, ele já tinha o poder para andar em cima da água, coisa que ninguém tinha feito, que o único que tinha andado na água antes dele foi Jesus. Ele foi o segundo cara a andar em cima da água. Estava lá no meio do caminho, parou de olhar para Jesus, começou a olhar para os problemas, para as preocupações, duvidou e afundou. Então no momento que você para de olhar para Jesus e começa a olhar para as ondas, para o vento, para os problemas, você vai afundar, como Pedro. Mesmo que você seja um cristão fervoroso ou um cristão só de rótulo, se você ficar em casa assistindo notícia da epidemia, notícia das mortes, propaganda do caos, você não vai ter a menor fé em Deus e vai morrer de medo de tudo. Está na hora de você começar a alimentar sua mente, o seu coração e o seu espírito com notícias positivas, palavras de fé, pensamentos encorajadores. Não estou falando para você ficar se iludindo, assistindo filme de comédia, brincando de jogos e esquecendo do que está acontecendo. Estou falando de você realmente se fortalecer com a verdade de Deus. Busque força onde ela realmente existe. Não num livro vazio de autoajuda, num sermão barato, pré-fabricado. Busque o seu Criador e se apoie nele. Ele não treme, não balança, não dorme, nem vacila. Ele cuida dos seus com muito carinho. Como diz lá em Deuteronômios 31:8, o Senhor é que vai na sua frente, Ele está com você, não te deixa, não te desampara, não fique com medo. Vou te contar uma história da Bíblia. Uma vez tinha um rei chamado Josafá. Aí os inimigos dele, os moabitas, amonitas, meunitas, se reuniram para atacar a cidade dele, Jerusalém. Essa história está em 2 de Crônicas 20. Eles falaram assim para Josafá, olha, veio uma multidão enorme atacar a cidade. Na Bíblia fala que Josafá ficou com medo, mas aí o que ele fez? Ele reuniu o povo todo e foi pedir ajuda a Deus. Falou, olha, todo mundo, vamos pedir ajuda a Deus, porque nós não vamos dar conta. Aí o povo todo e o rei Josafá foram lá pedir ajuda a Deus. Deus foi e mandou um sujeito chamado Jaziel com um recado para eles. O recado era o seguinte, não fiquem com medo, nem fiquem assustados por causa dessa grande multidão. A guerra não é sua, mas é minha. Aí, quando recebeu a mensagem, o que o rei Josafá fez? Duvidou, continuou lá descabelando, preocupado, pediu para Deus ir no cartório registrar a mensagem com firma reconhecida? Não, ele acreditou. E ele ainda fez mais, para mostrar que ele tinha certeza que Deus ia lutar por ele. Ele chamou os músicos, os cantores, pegou o exército e falou, olha, nós vamos para a batalha cantando. E o mais legal foi que quando eles saíram para a batalha cantando, Deus foi lá, fez com que os seus inimigos lutassem entre si e todos eles se mataram. Quando Josafá, o exército, os cantores chegaram lá no lugar da batalha, eles olharam para o vale e estava todo mundo morto. Ninguém tinha sobrevivido. E eles não tiveram que fazer nada. Então nós temos que fazer igual o rei Josafá. Bateu o medão, corre e busca a Deus. Que nem fala no Salmo 34:4, busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. No Salmo 3:5,
Eu me deito e durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Ao invés de ficar assistindo o jornal, vai ler o Salmo 91, é uma paulada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Na linguagem de hoje, estou morando com Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Ele me livra dos perigos escondidos, das doenças mortais, dos vírus mortais. Debaixo das suas asas estarei seguro. Não tenho medo do terror noturno, nem dos assaltos durante o dia, nem da peste que se espalha na escuridão ou da praga que destrói ao meio-dia. Olha que bacana! Se você fizer do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal vai acontecer a você, nenhuma praga vai entrar na sua casa. Olha que legal! E ainda tem um recado de Deus no final. Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu vou livrá-lo, porque Ele me conhece. Ele vai me buscar e eu vou responder. Eu vou ao seu lado na angústia e vou livrá-lo, e ele vai ser respeitado. Viverá muitos dias e eu vou lhe mostrar a minha salvação. Isso é que é bacana, isso que anima a gente. Quer dizer, se você foca nessas palavras, lê, medita, pensa, reflete, relê, realmente acredita, sua perspectiva muda. Você não fica confuso. Como diz o Salmo 22:5, clamaram a ti e foram salvos, e confiaram em ti e não foram confundidos. Chega uma hora na sua vida que você tem que decidir se acredita em Deus ou não, se confia nele ou não. E se você optar por não acreditar e não confiar, tudo bem, mas a responsabilidade é sua. Eu não posso te ajudar e nem Deus pode te ajudar, porque Ele não vai te obrigar a confiar nele. Você continua com a sua livre escolha, mas sua batata está assando, né? Dê uma chance para Deus, dê uma chance para si mesmo. Se você não o conhece, procure-o. Se já o conhece, fique mais perto dele. É o que ele mais quer, como todo pai, ele quer cuidar dos seus filhos, quer protegê-los, cuidar de cada um com muito carinho. E aí, quando chegar o dia de você morrer e ir para casa, você vai tranquilo, sabendo para onde está indo e o que te espera lá. Ainda que você esteja hoje isolado, talvez sozinho em casa, não fique sozinho. Convide Deus para ficar com você. Salmo 118 fala, o Senhor está comigo, não temerei. Melhor é me refugiar no Senhor do que confiar no homem. No Salmo 27:14, espere no Senhor, fique forte, se anime, espere no Senhor. Salmo 37:3, confia no Senhor, faz o bem, vive tranquilo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer tudo. Salmo 40:1, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Entrega as suas preocupações para o Senhor, Ele vai cuidar de você, jamais permitirá que você seja abalado. Esse é o Salmo 55:22. E para terminar, mais duas passagens. 1 João 4,16, nós conhecemos e acreditamos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Olha que bonito. Mateus 10:29, Jesus falando, nenhum passarinho cai morto sem o consentimento do Pai. Até os cabelos da sua cabeça são contados. E não fiquem com medo, porque vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Então se aproxime de Deus, não fique com medo, Ele vai cuidar de você. Eu sei que Ele cuida. Espero que você tenha gostado. Obrigado.